Começando mais um Tripulantes Podcast. Antes de iniciar e fazer aí o convite para a nossa convidada de hoje, quero falar um pouco sobre o Clube de Membros Tripulantes. Como é que funciona o Clube de Membros? Você paga R$ 60, vai ter direito a uma camiseta exclusiva do Tripulantes, com tecido dry fit para você poder fazer sua atividade física, uma camisa bacana, uma camisa bem legal. E através do Clube de Tripulantes você vai receber uma carteirinha que vai dar direito a você ter desconto nos membros e apoiadores do canal. Por exemplo, você vai ter 10% na Mundo Verde, Boituva, você vai ter 7% em qualquer projeto que você venha fechar com a SPG Energia, projetos aí no quesito de residenciais ou comerciais relacionados à energia fotovoltaica, vale super a pena. TM7 Sports, você vai ter 10%, La Saporita, 5%, inclusive no rodízio italiano, nas quintas-feiras, se apresenta a sua carteirinha e vai ter esse 5% de desconto. Fisiopilates, você tem 10%. Fisioterapia, referência em fisioterapia especializada do esporte, recovery para atletas, certo? Na Olicia, 10%. Então, cara, é uma infinidade aí de vantagens, além de fazer parte do nosso WhatsApp, um grupo específico para membros. Vocês vão ter aí, saber de antemão quem são os convidados, poder fazer perguntas e acesso a outras coisas aí exclusivas, além de sorteios todos os meses, só para membros do canal Tripulantes, tá bom? Dito isso, vou fazer aqui o convite para a nossa convidada de hoje. Quem quiser, quem tiver curiosidade, eu peço para que mande as perguntas. Eu vou ler aqui na íntegra todas as perguntas, tá bom, pessoal? Gostamos de perguntas. Não esquece de mandar a flechinha para todos os amigos, para todo mundo receber. Vai mandando aí para a galera. Quanto mais gente na nossa live, melhor. Carlão, parabéns, cara, pelo seu pódio esse final de semana. Aliás, você está com 2 pódios em 2 provas. Mais uma você já pode pedir música, tá bom? Gabriel Bispo, seja bem-vindo. Alisson, seja bem-vindo, Alisson. Só estou esperando mais um minutinho, tá, pessoal? Pontualidade, esperar dar às 7h30 para mim fazer o convite aqui certinho. Certo. Três seguidas, Carlão? Eu errei? Qual que eu esqueci? Então você já pode pedir música, cara. Floripa, Cesário. Ah, Cesário, eu tinha esquecido do Cesário, é verdade, cara. Tá impossível, hein, cara? Muito bem. Vamos lá, já deu o horário aqui. Vamos mandar. Ver se a Juliana já está. Lembrando, pessoal, que depois da live ela fica salva no Tripulantes Podcast, no Instagram, fica salva aqui no Adriano Consorte Ultra, e eu também salvo isso aqui no YouTube. Então, para quem ainda não é seguidor do Tripulantes no YouTube, fica o convite para vocês conhecerem a página, Tri_Pulantes Podcast no YouTube. Lá você, além de todas as entrevistas, desde o primeiro episódio, se eu não estou enganado, hoje o episódio, cara, não vou arriscar, mas eu acho que é
episódio 42, alguma coisa assim. Já 42 episódios já. Aí a Juju já entrou aqui. Mandei o convite para ela. Acho que já está aparecendo aqui. Tá tudo escuro. Agora foi. Oi, Dri. Oi, tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo, você tá me ouvindo? Tudo certo. Então Boa noite. deixa eu fazer a apresentação da minha convidada. Vamos lá. Ironman 2016 Fortaleza, segunda na categoria. Lembrando que naquela época Fortaleza era full, tá, pessoal? É, Ironman 2023, mesmo lesionada, ela ficou em terceira na categoria e conseguiu a vaga para Kona. Daí 2023, finisher em Kona. 2024, pódio de novo, terceira na categoria. Foi Floripa? Floripa, né? Floripa, isso. 2024 ainda, campeã geral no meio, Ironman de Pirassununga, concorridíssimo. Super. Segunda geral no Serrano Man em 2024, uma prova também que só levava a nata da região toda aqui, do Brasil, vamos dizer assim. Prova É, cascudíssima, depois eu quero que você fale mais sobre ela. A Juliana é educadora física, personal, ela tem 40 anos, nasceu em São Paulo, morou 28 anos em São Roque, aqui pertinho de Boituva, e atualmente mora em isso. Piracicaba. Atleta amadora, conseguiu trabalho com os treinos, leva muito a sério, eu sei disso, sempre melhorando aí a performance. Eu perguntei se ela tem alguma superstição, como todos falam não, mas eu vou descobrir depois que tem, tá? Tipo aquelas Tá. coisas assim, não ando de bicicleta se tiver um remendo na câmera. Eu tenho certeza que tem, mas nunca a pessoa lembra. É, Ela diz que gosta de, no ciclo ali, no pré-prova do Ironman, ela se fechar dentro de uma bolha aí para manter a positividade e acho isso muito válido porque, como a gente sempre fala aqui, o triatlo é uma dose muito grande de planejamento e qualquer coisinha que sai fora do lugar complica tudo a prova. Seja muito bem-vinda, Juliana Bueno. Obrigada, Dri. Obrigada pela oportunidade. Muito legal esse canal que você vem fazendo aí com os atletas, né? Oportunidade da gente falar um pouco, conhecer as pessoas através do canal. Isso é super importante. Querendo ou não, isso é uma... Fomenta o esporte, né? Movimenta esse círculo de pessoas querendo iniciar e as pessoas que já fazem, às vezes quer fazer uma prova diferente e a gente acaba descobrindo provas, maneiras, dificuldades que acontece com um, que pode às vezes acontecer com você e você já ouviu aquilo. Então é super importante esses canais sobre esporte e a gente aprende demais com esse meio, né? Exatamente. Você começou aqui, fez o seu primeiro full em 2016, foi isso, Juliana? Na verdade, eu fiz o meu primeiro, fui em 2016, antes de Fortaleza. Eu fiz um de montanha, que é uma prova chamada Solomon, lá em Brotas, né? Onde se reúne um grupo de amigos e a gente enfrentou a altimetria de Brotas, que o ciclismo deu média de 3.000 de ganho e a corrida, a maratona deu ali em torno de 400 metros quase de ganho. Então, assim, considerado um full de altimetria. E como eu fiquei ali dentro das 12 horas e 40, acho, todo mundo falou, você tem que fazer um full, né, de Ironman, que você tem total condições de pegar pódio pelo tempo que você fez aqui. Acho que eu fiquei em terceiro lugar entre homens, eu era a única mulher, né? E aí foi aonde me inspirei em fazer a chancela Ironman, né? Nossa, eu caí nessa cilada aí, eu fiz o meio Solomon esse ano, esse ano em janeiro. Esse ano, né? Jesus É amado. duríssimo. Então, a É, ideia do canal, Juliana, é exatamente isso, a gente trazer provas para as pessoas, porque eu sinto muita falta de material para as pessoas que estão começando no triatlo, para poder consultar, tirar dúvidas. Eu sinto falta do papel de pessoas, a mesma coisa que acontece com o futebol.
Eu vi isso num podcast que eu vou copiar o que eu vou falar aqui para não acharem que eu que estou falando. Foi a Lívia Bustamante com o namorado dela que falou no Papo de Tri. Eles falaram o seguinte, que, meu, é muito legal. Você vê no futebol, tem aqueles caras que narram o jogo, né? O cara consegue falar em 2016 quem tomou um cartão, que campeonato que era, quanto foi a partida. É uma enciclopédia, né? As pessoas, É. quando falam de futebol. E quando a gente fala de triatlo, não tem, a pessoa não tem número, não tem dados, não tem informação. A gente é muito carente disso, então essa é a ideia do canal. E eu me sinto muito realizado de conseguir reunir as pessoas que têm participado aqui do canal e que bom você fazer parte delas aqui agora. Criar uma cultura, né, Dri? Até pra gente, né? Conhecer melhor, né, a forma que o outro faz o esporte. E, como você falou, até apresentando provas diferentes, que às vezes eu tenho curiosidade numa prova, que eu vi alguém falando, daí que eu vou passar a tentar entender aquela prova para ver se encaixa para mim ou não, né? Se faz sentido ou não, e as pessoas precisam dessas informações. A melhor feedback que eu tenho é quando alguém fala para mim, cara, vi seu canal lá e descobri alguma coisa sobre a UAI, por exemplo, que eu não sabia. Poxa, que legal. Essa semana mesmo teve um feedback assim, eu fico muito feliz. Juliana, me fala o seguinte, como que você ingressou no esporte? Quem foram as pessoas que te apoiaram e se foi mesmo no triatlo que você começou? Obviamente não. Não. Na verdade, assim, acho que como eu já escolhi a educação física como profissão, sempre gostei do esporte, né? Então eu trabalhava num departamento esportivo, onde eu realizava os eventos esportivos, inclusive uma corrida de rua. E aí a corrida ela entrou depois de alguns anos na minha vida, mas eu corri assim, por prazer, né? Nada competitivo, não tinha ainda condições de competição, porque estava começando, aprendendo, conhecendo o meu corpo, mas sempre gostei de fazer academia, sempre voltado para a qualidade de vida. E aí eu comecei a namorar uma pessoa que hoje é meu marido, e ele é ex-nadador profissional, Fábio, né? Foi nadador do Corinthians, e eu ia assistir as provas de competição dele de piscina. Ele falou, vamos aprender a nadar, né? Para você conhecer como é esse mundo e de repente você vem a competir piscina. Daí eu falei, vamos. Aí eu ingressei na natação, comecei no iniciante, competições master de 25 metros. Aí no próximo ano eu tive a classificação para ir para a principal por tempo. Aí fui para as provinhas principais. Só que assim, eu fazia a piscina mais para agradar ele, não era algo que eu me identificasse tão bem. Eu falei, eu vou ganhar esse campeonato, vou conseguir uns troféuzinhos para ele ali e depois eu vejo o que eu faço, né? Porque eu acabava indo assistir ele, ficava parada, então vamos competir enquanto espera. Entrei na natação, gostei até, mas não me identifiquei. Só que eu comecei a gostar de provas longas, 400 metros, 200 medley, são provas mais duras da piscina, né? E aí me perguntaram, por que você não vai para travessia aquática? Eu adoro coisas com relação à natureza. Fui para travessia aquática. Amei, comecei a conseguir alguns pódios, comecei a me identificar assim com esse tipo de prova. E aí uma moça nadadora de piscina falou: "Nossa, você nada muito bem longo, já corre, só falta bicicleta, por que você não vira triatleta?" Eu não sabia nem o que era isso, né? Falei, triatlo, já vi na TV, mas como que funciona, né? Aí fui pesquisar ela fazia. E aí me identifiquei, falei, eu quero fazer. Aí voltei, cheguei pro Fábio e falei, eu quero fazer triatlo. Ele já tinha feito um triatlo na vida dele quando muito jovem, e ele falou, não, isso é muita loucura, você não vai gostar. É cansativo, é exaustivo, nem bike você tem. Eu falei, ó, e se eu comprar uma bike simples pra mim, uma pra você, e a gente começa a fazer triatlo, você me treina? Ele falou, tá bom, te treino. No fim, ele gostou mais que eu no começo, que ele saiu super bem, né? Ex-nadador, já saía na frente da água, fica mais fácil, né? E aí foi isso, a gente entrou no triatlon de uma forma assim, um pouco mais velha, já tinha ali quase 30 anos, 20 e poucos anos, né? Então, assim, me identifiquei pela forma que você tem que ter disciplina, a dificuldade, não é só um esporte, porque assim, eu nadava piscina, as pessoas não perguntavam pra mim, ai, que bacana, você nadou, qual foi seu tempo? Aí aquilo me irritava um pouco, né? Uhum. Os centésimos muda uma colocação, né? E eu falava, poxa, mas se resume só a tempo, né? E aí, quando você vai para o Endurance, para provas mais duras, quando você faz um triatlo, a pessoa pergunta, que bacana, você faz triatlo? Nunca ninguém me perguntou meus tempos de triatlo. E eu acho que Eu entendo, isso é tá? muito legal.
tempo, né? Para quem faz um triatlon e de longa distância ainda, menos ainda vão ficar me perguntando tempo. Claro que a gente se cobra, deseja diminuir tempo, mas o primórdio do esporte é você se entregar e você fazer o seu melhor dentro das 3 modalidades, que já é muito difícil, né? Então foi assim que eu encabecei o triatlon na minha vida. Entendi. Olha só, uma grande exceção de que foi alguém que não se machucou e virou triatleta. Vou anotar aqui. Não, não. E olha, curiosidade, eu achei que o Fábio que tinha que te levado para o triatlo, e na verdade foram juntos aí, né? Na verdade ele era nadador, ele continuava nadando piscina, né, no Master, ele parou de nadar profissionalmente, se formou em Educação Física, foi dar aula, e aí ele começou a nadar o Master de natação, só que era piscina, e aquilo me irritava, porque era o dia inteiro na borda da piscina para nadar 3, 4 provinhas, né? E eu falava, que esporte, viu? Fica sem almoçar o dia inteiro lá na borda da piscina para nadar 50 metros. E saía todo feliz com a medalha, né? E eu falava, não, isso aqui não é para mim. Aí eu falei pra ele, né? Eu falei, ó, eu ganhei tudo que você queria, bati os tempos que você me treinou pra fazer. Agora eu quero ir pra travessia aquática. Aí eu comecei bem na travessia aquática, né? Só que daí quando eu fui pro triatlo, eu falei pra ele, eu falei, olha, eu não quero mais nadar piscina, não me dá prazer. Eu posso até ir acompanhar você. Dele, não, mas eu amei o triatlo. Então a gente ele foi assim, meio arrastado. E no fim ele se apaixonou e gosta tanto quanto eu, assim. Resumindo, eu tenho que ir para uma prova que demora mais do que o tempo que eu gasto para chegar até ela, né? Não, é muito investimento para ir para outra cidade para nadar uma prova de 50 metros e se perder, voltar triste ainda. Eu ia te perguntar aqui se você encontrou barreiras, seja no trabalho, ou seja, para conciliar o trabalho com o esporte. Aconteceu isso no começo? Falei, como é que foi essa... É porque você, como você falou, você já trabalha com esporte, então eu acredito que tenha até ajudado, mas eu sempre pergunto porque é uma coisa que o triatleta sempre enfrenta, né? Sim. Não, mas na verdade, Dri, assim, independente do trabalho, né? A gente também tem que girar os pratinhos da vida, né? Seja para você pagar seus boletos, você precisa trabalhar muito e o esporte ele entra como um divisor ali mental para cada pessoa. Eu acredito nisso, principalmente nós mais velhos, assim, né? Um jovenzinho não, porque ele vai fazer o esporte e os pais pagam os boletos e tá tudo certo. Mas quando se tratando da fase adulta, que a gente tem nossas contas, cada pessoa tem sua dificuldade, né? Então a mulher ela tem uma dificuldade um pouco maior em questões de entrar no esporte, principalmente no triatlon, que se tratando de bike, é uma questão que você vai falar com o mecânico, ele já te trata com um tom diferente do que ele vai tratar um homem, né? Então eu sempre quis aprender muito tudo para não ser passada para trás e também entender do que eu estava falando, o que eu precisava, das minhas dificuldades. Eu tive a facilidade porque eu trabalhei com esporte, então eu lidava com muitos homens. Era muita gente do futebol, muita gente do atletismo, da natação também. Então eu sempre me articulei bem. Só que quando eu vim morar em Piracicaba, eu nem sempre trabalhei com esporte. Eu trabalhei no CLT, né, de infinitas áreas, e mesmo assim eu me mantive no esporte. E era aquela disciplina. Quando você trabalha com carga horária, você tem que se disciplinar. E esse horário da manhã é inegociável, é meu horário de treino. Eu já cheguei a acordar 3 da manhã para treinar, sabe? Para fazer a sequência de pedala e corre. E à noite eu tinha natação quando eu estava em ciclo de Ironman. É uma coisa que você coloca na mente, tem a dificuldade, tem os obstáculos, tanto em tempo, quanto mulher que vai para a estrada sozinha ou não entende do equipamento, quanto a questão financeira. Mas eu acho que são coisas que todo mundo passa. Então eu não acho que quando alguém fala, eu supero tantas coisas, mas isso todo mundo supera, cada um na sua dimensão, na sua realidade, mas a vida é feita de superação, né? Cada hora é uma coisinha que alguém tá girando o pratinho diferente, né? Se trata de querer fazer aquilo mesmo, né? Gente, Tá me ouvindo? Cortou um pouquinho. ouvindo. Beleza. Tô ouvindo sim. Vamos dizer assim, você deixou então de praticar o triatlo, acho que na verdade nem teve essa fase. Eu ia te falar quando que deixou de ser recreativo e você passou a de fato competir. Não, agora eu quero resultado, eu quero performance. Foi desde o começo isso ou teve um momento que foi recreativo?
engraçado que, olha, eu não era uma pessoa competitiva quando eu entrei na corrida. Daí até o primeiro pódio. Isso aí é ida sem volta, né? Você vê o que você pode. Aí mudou uma chavinha dentro de mim. Aí eu ia para as corridas já com outra cabeça, Uhum. sabe? Aquecia antes, eu copiava os atletas de ponta, né? Aquecia, já saía suada, já via o tempo das meninas, via quem ia, tal, tal. Já fazia toda aquela programação na corrida. Quando eu fui pro triatlo, eu já peguei segundo colocação, mas eu fui no sprint, tá? Bem curtinho. Sprint não, eu fui no fitness triatlo, bem curtinho mesmo. Naquela época a gente começava bem da base, né? Diferente Sim, de hoje que a pessoa acha sim, que já é sim, Ironman ou sim. meio Ironman. Nada contra, mas, né, a gente ainda, antigamente tinha aqueles valores assim, vamos começar mais, né, humildemente. E eu fiquei em segundo e olhava a menina no pódio de cima e embaixo, eu ficava, o que ela tem que eu não tenho, né? Então eu já percebi que eu era muito competitiva. Poxa, meu primeiro triatlo, eu não curti o segundo lugar, porque eu achei assim, o que ela tem, o que ela fez de diferente, que eu errei, que eu não fiz, né? Depois fui avaliar a menina, tinha anos de esporte, mas a partir dali eu vi que eu era competitiva e que eu queria fazer aquilo não só por fazer. Eu queria me superar e estar no pódio, assim, no independente do lugar, mas sabendo que eu fui bem pra mim, né? Então naquele dia eu tive vários erros, que depois eu vi a distância, a diferença de tempo, eu perdi pra mim mesmo, porque eu errei muita coisa. Transição, a forma que coloca a bike, a forma que tira a roupa, coloca o boné, né? Me atrapalhei demais. E aí, depois disso, eu falei, não, eu quero ir pra cima. Então, todas as provas que eu fiz de triatlo, nenhuma eu falo pra você assim que eu larguei sem um objetivo. Ou seja, de tempo, às vezes eu vou por uma prova preparatória para outra, né? Então Sim. você não vai chegar lá achando que você vai ganhar a prova. Mas eu tinha uma definição de qual esporte dentro dos três eu queria ir para cima. E se tinha pessoas ali que eram um pouquinho mais fracas que eu queria ganhar daquela pessoa mesmo e não estando em condições competitivas. Então, para mim, não existiu assim, eu fiz por lazer. Eu já comecei querendo fazer o esporte, o triatlo em si, pra valer, assim, sabe? Às vezes eu me cobro menos se eu for fazer uma travessia, se eu for correr, eu não me cobro de perder pra alguém. No triatlo me dói um pouquinho quando eu perco pra alguém que eu sei que eu ganharia, sabe? Eu sei eu sei exatamente o que você está falando. Eu sou desse também que estuda lá o start list a ponto de colocar o nome de todo mundo e olhar e Eu lá faço, pesquisar se a pessoa treina. Se eu ela faço. treina, eu não vejo tempo. Poxa, ela tem lá no Instagram só foto treinando. Eu falei, opa, esse cara é um cara que vai ser difícil. Se É, ele ganhar, ele mereceu exatamente. porque ele treina. Exato. Agora, se eu É coloco lá bem isso. na pesquisa o cara não treinou, eu falo, ah, não, esse aí eu vou ter que ganhar. É mais ou menos assim. Eu chego num ponto que, ó, Ironman é um start list imenso, não dá pra ficar Não, não, pegando não todo mundo pra dá. olhar, né? Mas a Aí categoria. eu pego as gringas. Eu pego. Não, mas na categoria minha tem quase 300 mulheres. Eu não vou ficar olhando 300 mulheres, nem tenho tempo pra isso. Mas as gringas eu pego, tá? Eu pego porque eu falo assim: que se a mulher tá viajando do outro lado do mundo pra vir aqui pra pegar tempo, ela quer pódio, né? Então eu já olho ali, deixa eu ver mais ou menos como é que é, qual a modalidade que ela não vai muito bem, assim, sabe? Uhum. Então às vezes eu dou uma pesquisada também, dou umas neuroses, assim. É normal, né? Ah, mas faz parte, né? Uma pergunta que eu quero te fazer. Eu não sei se você tem apoio nesse sentido, é bem provável que sim, mas se você hoje tiver esse apoio, me conta da época que você não tinha. E com relação à alimentação e suplementação. E aí, quando você falar sobre isso, já fala de uma forma que as pessoas que estão nos ouvindo levem como uma dica também, né? Porque muita gente não dá atenção devida para a suplementação e quando a gente fala de provas de longa distância, ela faz total diferença. Se você tiver até um case aí de sucesso e de não sucesso, pode falar. Sim. O apoio que você diz é com relação Nutricionista. a qual sentido? Nutricionista. Nutricionista? Uhum. Sim, sim. Tenho apoio. Sempre, na verdade, desde que eu entrei no esporte, eu procurei, né, uma pessoa para me ajudar, seja nutrólogo, nutricionista, sempre tive acompanhamento desde que eu comecei, porque eu sempre dei muita importância para a parte de nutrição. Eu acho que ela é uma modalidade dentro de qualquer esporte. Não precisa ser um triatleta, não. Eu acho que qualquer esporte você tem que alinhar bem a nutrição, o descanso, são coisas que fazem parte da performance. Porque às vezes você treina muito, mas se você não estiver hidratando, não estiver comendo, você não vai render o que deveria. Você está perdendo uma boa parte do seu treino, né?
Então, desde o início, eu já procurei uma pessoa para me ajudar, já mudei diversas vezes, tá? De nutricionista, de nutrólogo, já tive várias experiências. Mas assim, independente se a pessoa não tenha condições financeiras, hoje a internet ela te ajuda muito. Um canal como esse te ajuda demais para mostrar quais são os princípios, né? Então vamos supor, a pessoa que não tem condições de pagar um nutricionista, ela pelo menos ela tem que saber o mínimo que compõe o corpo dela. Ela precisa de um whey protein, por exemplo, para ela se manter ali com a massa magra dela. Ela precisa ter a quantidade de carboidrato. Hoje o que mais tem é estudo falando qual a quantidade de carboidrato que a pessoa precisa hora, né, treino. Então, são coisinhas mínimas que é a base de qualquer esporte. Vai para uma piscina, uma garrafinha de água na borda, uma garrafinha de carbo na borda, se for treino de mais de uma hora, vai ser necessário, mesmo que ela tenha consumido um pré-treino. Então, eu acho que assim, qualquer pessoa que deseja voltar para o esporte para ter uma qualidade, vai precisar entrar nesse meio de nutrição. Existem também opções de nutricionistas mais baratos. É difícil eu falar assim, olha, eu utilizo isso, porque cada fase de treino é uma, e cada pessoa corresponde de forma diferente também. Um exemplo, tem pessoas que não tomam whey e falam, eu consumo muita proteína, eu como ovo, como carne. Tá dentro, às vezes, né? Eu teria que ver qual é o basal da pessoa. Mas suplementação é tudo, Dri. Para recuperação, vamos falar aqui se tiver alguém pensando como eu, com 40 anos, trabalha, treina um volume semanal muito alto, só na comida não corresponde, tá? Já muitas vezes me senti cansada, disjuntor baixo, aí você fala, eu sou fraca, não é? Você não está se alimentando bem, você não está colocando os nutrientes adequados, né? A gente vai cair nas taxas ali de oxidação, tem que tomar um ômega 3, nossa baixa de coenzima Q10 que o corpo produz, mas aí você já não produz mais com a idade, você precisa consumir porque a alta demanda de volume de treino, ela exige mais. Então são alguns princípios ali hoje, se fala muito da creatina, até para criança, né? Então, são alguns suplementos básicos que, se você for pesquisar, dependendo do esporte, é necessidade, não é questão de luxo e nem questão de, né, a pessoa falar assim, aquele toma, o outro não toma, e tem que seguir sua linha ali para ver o que é legal ou não. Mas eu sou totalmente a favor da nutrição esportiva, que eu creio que sozinho vai até um ponto. Não vou dizer que não evolui, tá? Eu já fui aquela pessoa que não consumi nada e fui na raçona. Fui por falta de grana ou por algum motivo que eu também nem acreditava. Antigamente não tinha tantos estudos, não tinha nada muito, né, de concreto. Hoje não é valores, às vezes é pouco suplemento. Eu fui num médico que é integrativo do esporte e ele me pediu uma bateria de exames para falar o que eu precisava suplementar. E foi muito engraçado, né? Voltei com os exames, ele sentou, ele olhou, ele falou: você é a pessoa mais chata que eu peguei até hoje. Por quê? Ele falou: você não precisa de basicamente nada. É o básico do básico, é oxidantes que você precisa, pela idade, pelo volume de treino. E aí eu falei: jura? Não vou precisar com ferro, não, tá tudo ok. Então, às vezes, você vai numa pessoa, a pessoa te passa aquele monte de suplemento, que é aquele copia e cola que todo mundo toma, que acha que todo mundo precisa. E não, né? Então é muito individual. Às vezes você tem que fazer o exame e ver o que é necessário para você, mas tem os básicos que ali vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, ter a mente bem para trabalhar depois. Não é só treinar, né, Dri? Depois ficar com o disjuntor baixo. Então, às vezes a pessoa se sente fraca, aí ela vai numa prova, ela se iguala ali olhando para o outro que vai super bem, ganha várias provas, tá super sempre animadão e ele quebra na prova, ele quebra na prova, ele quebra na prova. Será que não tá faltando uma hidratação, um carboidrato? Coisas que às vezes o outro tem instrução de profissionais e aquele não. Então, por trás de treino existe também a tecnologia, existe a nutrição, tudo que pode alavancar aquele atleta, que às vezes treina até menos que aquela pessoa, porém ela tem uma qualidade de corpo melhor, né? E o sono, né? Não vamos esquecer do sono, que não, o sono é um dos principais
principais fatores aí para a gente recuperar e Até, poder ó, meu entregar um pouco mais. amigo Potenza tinha aqui, ele também é Ironman, vai fazer agora o Ironman comigo, a gente já fez vários juntos. Ele é treinador, ele até colocou aqui, ó, condições até o chat GPT tem. É verdade, hoje a gente consegue ter essas informações, o base é base, né? O mínimo ali. Eu sei que você não vai ficar suplementando sem, né, necessidade, mas uma creatina, uma glutamina que ajuda na imunidade, um whey protein, esse é o básico. Que se você for em qualquer nutricionista, ele vai falar, pode manter tomando, né? Dificilmente, a não ser que você tenha intolerância, lactose, aí você vai Exato. comprar um que seja, né, adequado. Mas é o que você falou do sono. O sono é uma boa porcentagem. Hoje eu tô priorizando muito isso. Antigamente eu achava que era besteira, hoje eu percebo que não. A gente aqui, Boituva é uma cidade pequena, está engatinhando ainda com relação a triatlo, e é uma das coisas que eu estou tentando colocar na cabeça de quem está começando, principalmente os meninos mais novos aí, a importância dessa parte de nutrição. Você vai sair, a pessoa está vindo da corrida, corre 10 quilômetros em menos de uma hora, ela não consegue sentir ainda a falta da É. suplementação. Quando vai para um sprint, por exemplo, ou para um olímpico, que o cara passa 2 horas e meia treinando, daí que ele vê o tamanho do problema. A energia O indo embora impacto no que meio dá, do né? caminho, O exatamente. disjuntor caindo, né? É. Caindo E total. aí, A gente vê muita gente passando mal em prova e às vezes são pessoas bem preparadas para a prova, né? E só que às vezes assim, ela toma o café da manhã dela super cedo, porque as largadas são bem cedo. Só que assim, ela tomou o café da manhã e ficou um tempão ali aguardando a largada. Aí ela vai lá para uma prova de 10 quilômetros. Chegou no final da prova, já foi. aquele carboidrato já foi, né? Então a pessoa ela já não tá com a energia que ela precisa para um sprint final. E aí o disjuntor cai, desmaia, passa mal. Muitas das vezes é isso, né, que acontece, né? Exatamente, Juliana. E deixa eu te perguntar, quanto tempo hoje você deve estar em ciclo de Ironman, né? Sim. Quanto tempo hoje você se dedica para o triatlo? Como que você divide aí seu tempo hoje? E se a gente Uhum. falasse em horas semanais, quantas você está treinando aí? Dri, esse é o ciclo que eu me coloquei mais em dedicação de todos. Tô pensando em dar uma parada em Ironman, eu tô indo pro nono, né? Então pensei assim, eu acho que eu vou dar uma aposentada, dar oportunidade para outras provas, fazer alguns extremes, no triatlon mesmo, mas assim, conhecer outras marcas, fazer outras provas, porque a gente meio que fica meio muito ali no Ironman. E chega uma hora que não fica um desafio tão grande, porque você começa a ficar limitante, né? Você baixa o tempo, chega uma hora que é muito árduo. Então, esse ciclo eu me inscrevi para tentar baixar um pouco o meu tempo, me coloquei. Então, dessa vez eu estou treinando basicamente de 18 horas semanais a quase 20. Dessa vez eu pus muito volume, priorizei muito os treinos. Eu dou aula às 5 da manhã, eu acordo às 4, dou aula às 5, das 5 às 6, faço um treino, depois eu trabalho com planilha de corrida. Então, eu deixei uma parte da manhã priorizando os meus treinos. Aí agora eu consegui ter uma qualidade melhor, tanto do corpo estar descansado, né? E também conseguir fazer mais horas, porque os picados, treinando muito de manhã, trabalhando o dia todo e à noite eu treinava, aí eu chegava com o corpo muito cansado, eu não conseguia dormir à É, noite. Então eu tenho um problema que eu fico muito acelerada pós-treino. É uma coisa que demora mais de 3 horas para o meu corpo amenizar essa considerando. adrenalina, sabe? Então eu chegava 9 horas da noite em casa. Então pensa, 9 até tomar banho, comer, jantar, né, e descansar, eu ia dormir 1 da manhã para estar acordada 5 da manhã de novo. Então eu não dormia quase nada. E isso daí eu ficava com a oxidação, o corpo inflamado de uma tal forma que não rendia tanto quanto deveria, ir treinando bastante. Dessa vez mudei totalmente, encaixei o trabalho com as minhas coisas de uma forma que dessa vez me deu um pouquinho de qualidade nessa questão de recuperação, distância de treino e qualidade. Então, é a primeira vez que eu me coloquei à prova mesmo. Não importa quantos triatlos, quanto Ironman você faça, todo Ironman, todo ciclo você aprende uma coisa nova. Todo. Ponto. Todo Nenhum foi igual.
Nenhum foi igual. Eu passei dificuldades diferentes, perrengues diferentes, me conheci diferentemente em cada modalidade. É sempre um desafio, é sempre uma dúvida. Estou agora entrando na pré-polimento, né? A gente fala que é a parte da metabolização de tudo que eu treinei, né? Então não chega a ser o polimento, ele diminui o volume, Aumenta mas ele mantém a uma intensidade. intensidade para o corpo manter ativo, né? E esse é o momento que, assim, por exemplo, fica no meio termo entre fazer força, porque você também não consegue fazer a força, porque acabou tudo já, você está exausto. E ao mesmo tempo entra a dúvida: será que eu tô bem? Será que deu certo o ciclo? Porque ninguém tem a certeza de Né? se foi. É só no polimento, na semana de descanso, que você vai falar: tô forte, tô bem. E só a prova que pode dizer como é que foi. O esporte ele é ingrato, porque a gente faz ali. Eu treinei 6 meses para esse Ironman, né? Só vou saber no dia da prova. Não tem nada que acontece que nós não somos máquina para falar, olha, nadou perfeitamente, pedalou, correu e vai chegar lá, você vai fazer isso. Não vai, né, Dri? Depende de clima, depende do seu Hoje dia. Você tem que em rezar para dia, o seu equipamento dar hoje em dia, problema, rezar para o seu corpo estar no dia perfeito. Quantos treinos você chegar, você faz um belo treino. Chega na prova, você fala, não fiz o que eu fiz no treino. Não é? Num treino que era básico, né? meu, eu passo e repasso tudo que eu vou fazer, ainda mais tratando de provas de vários dias. Eu vou lá, listo. Toda prova eu esqueço alguma coisa, falta alguma coisa, e daí minha esposa fala: Mas você não fez, nunca fez isso, né? Daí eu falo: Putz, é vergonhoso, mas realmente É vergonhoso. eu esqueci tal coisa. Mas enfim, essa última eu esqueci de regular o banco da bicicleta. Nossa, E aí aí é eu problema, Aí eu hein? pedalei 360 quilômetros com o banco 2 dedinhos assim mais baixo do que devia. Meu Inchou meu Deus. pé e aí só ontem que eu fui pedalar de novo com a bicicleta que eu me toquei que eu tinha feito essa desgrama, Você daí não eu entendi por que tinha inchou. percebido. Não, eu só fui descobrir agora que eu tinha feito essa merda. Mas enfim, os três esportes, Rodrigo, Juliano, prova longa é feita pra dar merda, literalmente, é né? feita para fazer cagada. E eu concluí com sucesso a cagada essa daí, viu? E ó, por 300 e poucos quilômetros, né? Exatamente. Dos três esportes, Ai. Juliana, qual que você tem mais, no seu ponto de vista, mais vantagem e qual que você acha que você precisa se dedicar mais? E lembrando que eu vou fazer essa pergunta, que isso ano a ano eu acho que muda. Não sei você, mas eu mudo pra caramba. Não é? Muda. Se eu perguntar hoje é uma coisa, o ano que vem é outra. Todo mundo pergunta assim: qual é o seu melhor esporte? Eu sou muito nivelada nos três, sabe? Eu tento manter uma linha. Não sou boa nadadora, nem ciclista, nem corredora. Juntando os três legalzinho, sabe? Dá uma média até que razoável, né? Olha, Adri, hoje eu me dediquei, vou falar pro meu momento, eu me dediquei mais à corrida desta vez, porque a maratona sempre foi um engasgado, sabe? Quando eu treinei pro meu primeiro Ironman de verdade, assim, que ia ser no plano, que foi Fortaleza, eu treinei absurdamente volume de corrida. E chegou lá, o ciclismo foi docão, roubaram a água, a gente fez o ciclismo sem água, só dava um Gatorade por 60 quilômetros só com Gatorade. Destruiu. Eu cheguei 5 quilos mais magra para correr. Totalmente em déficit. E eu corri, tipo, os primeiros 14 quilômetros que eu não sabia quem eu era. Era banho de gelo, tentando pôr sal, fruta para dentro. Aí que melhorou o clima de Fortaleza, foi baixando aquele sol e foi melhorando. E aí eu não fiz a maratona que eu merecia, eu saí de lá muito chateada. Eu só fiquei feliz porque eu peguei o pódio depois, as meninas começaram a passar mal, foram caindo e deu muito certo para mim. Eu acabei me saindo bem. E depois aquilo ficou engasgado. Eu vim ano a ano tentando baixar o tempo dessa maratona de Ironman. Correndo tá lindo, chega na hora, acontece alguma coisa no clima, na bike, nisso, aquilo, e não sai a maratona que eu sonho, sabe? Então, dessa vez eu me dediquei um pouquinho a mais, extra, né? Bem extra, pra tentar, assim, sabe aquela conta? Se der merda, ainda tá bom? Sim, Meio que isso. Então hoje eu acho que assim, não que eu seja boa ciclista, eu acho que eu preciso melhorar muito. Mas eu vi uma oportunidade de tirar tempo mais na maratona do que no ciclismo em si, vendo eu, né? Meu ciclismo não tá ótimo, mas também não tá ruim.
E se a gente for pensar bem, a modalidade mais difícil, onde a gente enfrenta mais dificuldade, onde a gente cai muito a performance, Acumula é tudo, a né? maratona. Acumula tudo na Então, maratona. acumula tudo. Então eu pensei, vou fazer muito mais distância, vou trabalhar a corrida com mais qualidade, mais dias na semana. Eu encarei a minha maratona do ciclo como se eu fosse uma maratonista. Meu Treinando treinador me para deu a planilhas. maratona. Eu treinei para maratona. Eu cheguei da semanas de pico de 120 quilômetros, cheguei uma para 130 quilômetros semanal, junto com bike e natação. Então, dessa vez eu vou falar para você que não tinha um dia que eu não estava triste, sabe, de disjuntor baixo, foi difícil demais, mas eu engoli o choro ali, fiz tiro de pista, fiz treino de montanha, fiz pouco plano, porque eu fazia tiro em pista e ia pisteira, então eu corria mais montanha, estrada de terra nos longos, deixei para só o finalzinho agora, porque também tem a questão de lesão, né? Sim, Mas impacto. assim, me coloquei à prova, então a consciência quanto à maratona, tudo que eu pude fazer para tentar baixar esse tempo, eu fiz. Agora vamos para a prova e ver o que sai, né? É, você sabe que é o meu maior medo. Na verdade, são dois. O primeiro é quebrar equipamento. Eu morro de medo de quebrar equipamento. É essa. E aí, quando eu saio da bike, por mais que eu esteja moído, eu sempre falo assim: agora eu termino. Exatamente. Nem que seja É porque a bike rolando. tem tanta coisa que pode acontecer, né? Furar um É, pneu, quebrar a bike. Ela pode te tirar da prova, né? sim, Aí não sim. é mental, não é você, não é nada. Realmente, eu rezo muito também. Eu falo assim, eu sempre rezo para que todos os atletas consigam imprimir o que treinou, que eu acho que ali é o que todo mundo merece fazer o que treinou, Sim, o que entregou no seu treino, sim. né? No seu ciclo, né? E também que não saia da prova por um problema de saúde ou um problema técnico de bike. Porque É isso muito é muito triste. frustrante, É, você treinar tanto tempo, investir uma grana e chegar lá, seu equipamento te deixar na mão, né? E pode acontecer, mas a gente torce para que isso não aconteça com ninguém, é, né? exatamente. Bom, eu acho que eu sei a sua resposta, mas eu vou perguntar. Qual a prova que mais marcou todo esse tempo Não, no triatlo? não Ou tem eu vou como, errar? né? Não tem como. Kona não é só por ser um mundial de Ironman, não é. Eu acho que ela não é uma prova que nem tem explicação. E eu não tinha nem essa proporção antes de ir. Todo mundo acha Kona, fala assim, Kona. Só que não é a prova. Não é a prova num lugar difícil. É o sentido da prova. Como que foi criado, né? O Sim. primeiro triatlo no mundo foi em Kona. E como foi criado? Por isso que muitas vezes, quando eu vejo pessoas falando de tempo, se vangloriando por pódio, eu gosto, eu sou competitiva, eu amo meus troféus, eu tenho um orgulho imenso deles. Mas antes deles, a gente tem que entender que tem uma essência no esporte. E quem criou Kona, Opa, Nossa, desculpa, Adri. Acho que eu imagina. dei uma pancada aqui. Voltou? É emoção Quem de criou o Kona. triatlon, né, em si, foram pessoas que pensaram numa essência entre amigos, né? Numa brincadeira e vamos lá, vamos ver quem é mais forte. Não, né? Foi uma coisa assim. E quando você pisa o pé na ilha, que é uma ilha mágica, aí você fala, gente, realmente, eu chorei, Dri. Eu chorava todos os dias lá, eu falei no dia da prova, acabou isso aqui de chorar, né? E aí vem toda aquela fantasia do que é pra gente isso é uma fantasia, né? Isso aí é um prazer paralelo, assim, o triatlo, o Ironman, né? E aí eu falei, gente, agora eu entendi o que é o Kona, porque todo mundo fala que é o triatlo mais diferenciado. É muito mágico, as pessoas se respeitam demais, os locais, eles veneram os triatletas, veneram o que você faz. E não que a gente precise ser venerado, mas eles respeitam a sua coragem de estar fazendo aquilo num lugar tão duro, né? É muito quente, o mar é muito difícil, o ciclismo é muito duro, tudo é duro. E você tá ali com um sorriso e você vai ali para fazer o seu melhor. Então, eu acho que é uma prova que marca e que eu, assim, nem deveria ter, não sei se índice, mas eu acho que deveria ter, assim, abrir para algumas outras pessoas fazerem, que tem muita gente com essência que merecia fazer Kona, independente de tempo e colocação, sabe? Porque muda muito a sua cabeça, você volta humilde, você volta um atleta muito superior, que eu vou te falar, não superior como pessoa,
mas interior, sabe? Você volta sabendo assim, eu não sou o melhor atleta e não porque eu fiz o Mundial que eu sou diferente. Não, mas o Mundial me mudou internamente, assim, mentalmente, Me sabe? corrija se eu estiver errado. Primeiro, pessoal, para quem não sabe, Kona reúne os maiores, os melhores atletas, os melhores classificados em cada uma das suas categorias, todos em uma prova única lá no final do ano em Kona, no Havaí. Então você vai É, estar entre os melhores, já é um puta de um negócio para você se sentir bem. Você vai estar sim. no lugar que nasceu o triatlo lá, a distância, né, full. É, E me corrija se eu estiver errado. Tirando os atletas de elite que vão realmente para conquistar o Mundial, para vencer, todos os outros, eles já estão ali, porque eles já foram pódios em sua categoria em uma prova anterior. Me corrija se eu estiver errado. Eles vão com clima para competir de novo ou não? Eles vão só vão, para curtir a prova? vão. Dri, Vão? ali eu aprendi muito sobre performance, principalmente das gringas, assim. As brasileiras também, teve algumas brasileiras que estavam ali muito competitivas, tiveram grandes maratonas ali, mas como eu fui lesionada, foi um ano muito difícil para mim, né? Eu tive uma lesão no ciclo de 2023, nunca passou na minha cabeça que era o momento de Kona. Eu saí torta do Ironman de 2023, eu não consegui subir no pódio andando, eu não conseguia pular. Eu tive uma lesão no ilho Pessoas. Por conta de doping, eu não podia tomar nenhum remédio, eu não podia tomar uma injeção para dor, não podia tomar nada anti-inflamatório, porque tudo tem o cortisol e o cortisol é um doping, né? Então eu tive que ir por meios assim, só de fisioterapia e remédios naturais. Isso não desinflamou. Eu fiquei 40 dias sem correr para 2020, o ciclo de 2023, para ir para a prova, e sabia que poderia não dar certo. Poderia chegar ali no 21, eu travar e tal. Estava muito bem treinada na natação e na bike, porque eu continuei conseguindo treinar, com um pouco de dificuldade, mas conseguia treinar, mas correr não. Tive que zerar a corrida. Mas eu estava com volume bom até então. Aí fiz toda a fisioterapia, melhorou, aí eu dei uns trotes, comecei a correr bem, vamos com o que tem. Chegou lá, foi com o que tinha. Uhum. Perfeito, deu terceira colocação, eu não parei nem um pouco de hidratação, que eu tinha medo de travar se eu parar. Depois dos 21 foi bem arrastado, mas deu certo, porque os primeiros 21 eu imprimi um ritmo bom que me garantia na posição. Então era só não parar e continuar no ritmo que daria o pódio, né? O meu marido estava lá e ia falando para mim a colocação. Quando eu fui para Kona, que eu peguei a vaga e todo mundo me incentivou, a gente te ajuda, vamos fazer campanha. E eu pensava, Deus, como que eu penso num mundial se eu não tô pisando o pé no chão? Uhum. Eu subi no pódio carregada, desci do pódio carregada, te juro. Aí tinha uma amiga médica, aí eu aceitei Kona e eu falava, meu Deus, como que eu vou treinar de novo se eu não tô nem encostando o dedinho? Se eu colocasse o dedinho do pé no chão, eu já chorava. Aí eu falei para ela, eu preciso fazer alguma coisa para andar pelo menos. Ela então faz assim, olhou, né, o tempo, toma uma injeção de cortisol para desinflamar, para você andar. E só, porque demora tanto tempo para sair da sua corrente sanguínea, se você for para o mundial, isso é doping. Beleza. Fui lá, tomei injeção, uma mais fraca, já desinflamou, conseguia pôr o pé no chão. Voltei, os fisioterapeutas, 52 dias sem correr. Aí você tem 3 meses para um próximo Ironman e você fica 52 dias sem correr. E andando torta. Eu parecia um chassi torto, assim. Torta, torta. Eu falei, meu Deus, como que eu faço o mundial? Só que curou até o mundial, né? Só que foi demorado porque eu também não podia tomar nada. E cheguei lá e não estava competitiva. Eu olhei aquilo, a mulherada voando, Dri, voando. As gringas tiravam o macaquinho para pôr roupa de maratonista, tá? Então elas voavam. Eu falei, o que que é isso daqui? Então, assim, a minha vontade de voltar lá era só para tentar performar um pouco, porque eu tava zero performance na corrida, né? E aconteceu milhões de problemas também na prova, que aconteceu na natação, aconteceu na bike, mas por fim deu certo, né? No fim, é a prova mais sonhada, independente, mas não, a competição pega fogo e ninguém quer saber que fez um Ironman há 3 meses atrás. Parece que não fizeram Ironman nenhum. Eu achei aquilo bizarro. Apesar que tem gente que pega um ano antes, né? Então acho que acaba Sim. indo um pouquinho melhor, É né? importante é uma coisa, Julia, ninguém tira isso de você. Você pisou, Não. você fez a prova. E para quem não entendeu, pessoal, quando você classifica para uma prova igual de Kona,
Quando você está ali ainda no pódio, o cara chega para você, você se classificou, você vai para a Kona e você tem que falar ali na hora se vai ou não Na vai. hora. Lembrando que você tem É. que, já pensando que você vai ter que desembolsar. Não, tem que Porque se pagar na você hora, né? tem que pagar na hora também, Tem, você tem que passar o cartão, sim. né? E não pode ser nem. A única forma de pagar é na hora. E assim, foi. A minha história com Kona foi totalmente assim. Não tinha. Lógico que todo mundo sonha, tá? Todo mundo quer, né? Lógico que eu sonhava, mas eu achava assim, daqui uns 10 anos eu vou tentar um Kona, né? Falei, nem que seja 60 anos de idade, um dia eu vou fazer Kona. Isso aí eu tinha essa proposta. Só que foi num ano lesionada, eu sem grana, nem cartão de crédito com limite eu tinha, né? E aí, um dia antes, uma amiga, que é médica, ela falou: e se amanhã você pegar pódio? Eu falei: se Deus quiser, né? Eu treinei para isso. Apesar Uhum. de ter me lesionado, eu ainda tenho um tempo competitivo. Tudo vamos ver como vai sair. Ela, e se você pegar a vaga para Kona? Eu falei: Aí, legal, né? Eu quero pegar uma vaga para falar um dia eu consegui a vaga, mas não que eu vá, porque eu uhum. não tenho grana. Aí ela, não, mas por quê? Mas você faz campanha? Eu falei, eu não tenho nem cartão de crédito para passar. E aí foi, ela ficou quieta, ouviu e não falou nada. No dia que eu peguei o pódio, eu fui embora pro apartamento, lá mancando, não conseguia pisar o pé no chão. Aí o marido dela me liga, ó, não dorme ainda que eu tô indo aí. A Vivi já liberou o cartão, vai passar o cartão amanhã pra você ir pra Kona. Eu falei, mas como eu pago isso? Não, pelo amor de Deus. Aí já foi aquele furdunço, todo mundo, vamos fazer campanha, vamos vender camiseta, vamos fazer tudo, né? Eu falei, gente, será que é minha hora? Eu não dormi a noite inteira, Adri. Fiquei pensando, fiquei instalada com o olho Você assim, teve e um dia. agora? Você teve um dia, então, para É reagir à ali. noite, né? Sim. Você faz o Ironman, daí você vai embora à noite. No outro dia, 10 horas da manhã, você vai pro pódio. Ah, Então, você desce do pódio, você tem que dizer se sim ou e se não. Porque se você não você, quer a se você vaga, falar não, vai para já o passa para próximo. outra pessoa. É, passa para o próximo. Tem uma rolagem de uma porcentagem dependendo do número de mulheres, né? Acho que teve 9 vagas esse ano, né? Eu fui terceira na categoria, então eu tinha por direito, as 5 primeiras já tinha por direito a vaga. Todas aceitaram, no caso, né? Que todo mundo queria a vaga. Mas aí eu falei, meu Deus, olha a forma que veio, sem dinheiro, sem limite de cartão, sem estar com o corpo 100%. Aí eu pensei, é nessas horas que acho que tem que abraçar, né? E muita gente querendo me ajudar, eu falei, então vambora. Eu vou dar uma de louca. Eu não tinha nem visto, Dri, não tinha nem É, visto, tem essa também. sabe? Nunca tinha viajado para o exterior, eu não passei na primeira entrevista de visto, fui passar na segunda. Olha a loucura, foi assim, E foi tenso muito demais rápido, a primeira né? vez. Muito rápido, né? É porque assim, 3 meses depois você já, né, já viaja, você embarca para a prova. E aí eu paguei uma assessoria que colocava eu na fila É. imediatamente para tentar a entrevista. Só que, como eu fiz campanha e eu não ganhava tão bem, né? Continuo não ganhando, Aí o entrava cara muito dinheiro questiona. rápido. E aí o que acontece? Na mesma época, burlaram o meu Instagram, fiquei sem rede social. Aí dinheiro entrando na minha conta foi umas coisas meio loucas, assim. E aí, quando eu fui na entrevista, não me deram nem oportunidade de explicar que eu estava indo como atleta, não me deram. A assessoria da época que eu peguei não explicou muita coisa, então não colocou tudo lá. Então o consulado olhou para minha cara, achou que eu Você vai estava indo fugir. embora para ficar lá. Estados Unidos não é tão fácil visto, né? É um dos lugares mais difíceis. E aí eu não passei. E eu saí em prantos de lá. Eu falei, e agora? Com campanha, fazendo todo mundo Juju em Kona. Eu, que Juju em Kona? Malemar Piracicaba. E eu voltei em prantos. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí uma amiga falou, calma, tem uma assessoria que eles são especializados em quem não passou no visto. Aí fui Você lá, fez, tentei de novo, expliquei para eles, nossa, seu cadastro está totalmente errado, não colocou aqui as condições, o porquê que você está indo. Aí me ensinaram como a conduta, eu fiquei nervosa, lógico, uma entrevista lá com o cara, eu tremia, uhum. né? Falou, chega natural, tal, e explicou. Aí os meus patrocinadores da época fizeram uma carta que estavam pagando essa viagem para mim, por isso que estava entrando dinheiro na minha conta e tal. E eles querem saber o quê? Se você tem grana para gastar lá, né? Sim. Quem tem mais grana leva o negócio. Uhum. E aí foi, daí eu passei na segunda entrevista, mas foi bem tenso. Agora pensa o tanto que eu chorei nesse ciclo. Ah, verdade. Lesionada, sem visto, eu fui para lá que eu não tinha cabeça. Puta merda. Mas essa é a parte mais legal. Eu estava curioso de saber como é que foi tudo isso mesmo, porque. Foi tenso. E lembrando, tá, gente? É tudo isso acontecendo
E você tendo que se preocupar com o equipamento, com o treino, porque não pode parar, tem que continuar rodando Não, tudo isso. não. Treino, Viagem, trabalho. trabalho e tudo ao mesmo tempo. Olha, por isso que eu falo, quem faz esses tipos de coisa merecia ter tipo um diploma separado assim para poder colocar no currículo. Tem que ter um diferencial para gente isso aí. Tem. Eu falo que assim, o pobre é diferenciado, né? Ele é persistente, né? Vamos que vai dar certo. Olha, era só fé mesmo e trabalhar em prol dar certo, assim. E foi poucas pessoas na época. Hoje eu falo dando risada, mas na época ninguém nem soube que tudo isso aconteceu. Guardei isso às 7 chaves, né? E falei ali para as pessoas que estavam me ajudando. E vamos buscar, né? Tudo é o que você deseja e a energia que você coloca. Por isso que eu falei da bolha, né? De quando a gente está no ciclo de Ironman, você entra numa bolha positiva, se afasta de algumas coisas que não agregam, ou pessoas que duvidam do seu potencial, porque existem muitas pessoas que às vezes não conseguem imprimir aquilo que sonha, porque ela também não busca por aquilo, ela só não quer que as pessoas também busquem. Né? Eu falo que o nosso esporte é de corajosos, né? Então muitas pessoas olham, mas por que você faz isso? Quanto você ganha para isso? Quando a pessoa começa com essa conversa, a gente já vê que não vale a pena também ficar abrindo tanto, porque só a gente sabe o quanto a gente tem de sentimento pelo esporte, É. né? E são escolhas. Às vezes a gente deixa de ir no barzinho, de ir num restaurante luxuoso, e esse dinheiro que eu gastaria com outras coisas, eu gasto com o esporte que eu amo, né? Então, assim, eu falo que esse período que a gente está se propondo a uma prova, você passa muito por isso, né? Uma prova importante, de muitas horas, que você precisa ter uma energia boa com você, né? Ter a sua família com você, os seus staffs, as pessoas que torcem por você. Você só vai conversar com essas pessoas. Que na hora da sua fraqueza, eles vão te colocar lá em cima, não mais Exatamente. dúvida na sua cabeça, É, né? mais dúvida é só piora a situação daí. Só piora. É. Ju, eu vou te pedir uma licencinha de alguns minutos, afinal de contas eu preciso falar dos meus apoiadores, dos apoiadores do Tripulantes, que é graças a eles que hoje eu até estava em dúvida. Se eu não me engano, hoje eu estou completando o 42º episódio. Depois eu vou. Nossa, que bacana. Já estou no 42º já. Então, eu quero aqui, primeiramente, apresentar e agradecer a Mundo Verde. Mundo Verde Boituva, você encontra suprimentos, chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para você que quer cuidar da saúde e bem-estar seu e da sua família. Eu sempre falo para o pessoal pegar um dia e ir caminhando aqui na Velha Lima Rosa, em Boituva, para conhecer a Mundo Verde. É muito legal, você vai ser muito bem recebida. Rodrigão vai tratar vocês de um jeito que eu tenho certeza que vocês vão voltar. E vão fazer amizade com o Rodrigão, vão estar sempre por lá. É um ambiente muito legal, produtos de primeira linha e ótimo, preço, enfim, um ambiente muito legal. Quero falar da Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. Lá você encontra aulas de dança, spinning, fortalecimento, conta com a área Kids e uma equipe de funcionários e professores de primeira linha, além de equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. A Academia Espaço Superação, ela tem aqui uma tradição em Boituva. Todos os alunos que entram ficam lá anos, anos e anos. Eu nunca vi ninguém sair daquela academia. Todo mundo que chega, fica. SPG Energia, projetos residenciais, comerciais, energia fotovoltaica, mobilidade elétrica. A era da energia renovável chegou, não perca tempo e deixe o sol pagar a conta de energia para você. Você que quer fazer um projeto, seja residencial ou comercial, consulte agora mesmo a SPG Energia. Uma equipe especializada vai fazer esse projeto e te falar quanto que você vai economizar com a sua conta de energia. TM7, meias sport, meias polainas, shorts, camisetas, segunda pele, tudo em alta tecnologia e de raios vermelhos longos, que além de conforto, trazem o benefício de agir na sua musculatura enquanto você ainda está treinando. Quer saber mais? www.tm7sports.com.br. Usando o cupom Adriano Ultra, você ainda ganha 10% de desconto em qualquer item do site. La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com rodízio italiano todas as quintas-feiras. A La Saporita fica aberta de segunda a quarta, apenas na terça-feira que ela tem uma folguinha, tá, pessoal? Visite, faça seu pedido via WhatsApp e conheça a piadina de carne com cebola caramelizada. Fisiopilates,
referência em fisioterapia especializada no esporte e recovery para atletas, equipamentos modernos, você encontra na Fisiopilates, massagem relaxante, fisioterapia, ozonioterapia, pilates, acupuntura, quiropraxia, entre outros. Quer saber mais? Acesse o Instagram Fisiopilates e agende agora mesmo com a Fisiopilates, a Cat. Cat, muito obrigado. Inclusive, toda a minha preparação aí para o Ultra foi feito com a Cat na Fisiopilates e não tive problema. No dia seguinte, eu já estava pronto para passear com a minha esposa, porque se eu não passeasse com a minha esposa, eu não posso ir mais. É isso. Eu vi mesmo, estava. No dia seguinte, eu sarei. Sarei, no dia seguinte, eu já estava bom já. Que ótimo, tá vendo? Pilates é vida. Olha Cia, a loja mais completa da cidade. Troca de óleos, filtros, fluidos de câmbio e automático. Agende seu serviço no horário de sua preferência com serviço leve e trás. Contato 3363-3103. Lembrando que você ganha 10% de desconto se falar que viu aqui no podcast ainda essa semana. E se você seguir a página da Olicia, você ainda pode parcelar em 6 vezes sem juros. Também temos o grupo Casa das Baterias, Boituva, Tietê, Tatuí, Tapetininga, levando energia para sua empresa, veículo, indústria e agro, atendendo mais de 25 cidades na região. No grupo Casa das Baterias, a entrega e a instalação é grátis. Então, precisou, conte com o grupo Casa das Baterias. Para finalizar, a PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição em Boituva. Lá você encontra doces, enfeites, tudo para festas e reuniões, preço diferenciado, variedade. Quem conhece a PHS sempre volta para buscar mais. A PHS é meu parceiro, é minha suplementação quando a coisa está... 33 horas de prova, não dá, tem que ter gel, tem que ter paçoca, tem que ter rapadura, tem que ter macarrão, tem que ter tudo que você imaginar. Tudo. É isso. Voltando, Ju. Ó, meu amigo aqui, o Potens, adora um fogo no parquinho. Quando eu completar 42, quer que eu corra uma maratona. Tá fácil, né? Com 42 ainda tá fácil. Eu quero ver quando ficar com 50, 60. Nossa, não, daí deixa pra lá, né? Apesar que tem alguém que corre 84 sem ter 84. Né? Eu gosto de esporte que tem menos pessoas participando. É por isso que eu faço essas coisas. Para quem quer seguir seus passos, Juliana, qual a dica que você dá? Quais os desafios que você encontrou? E, principalmente, o que você precisou abdicar para chegar onde chegou? Nossa, seguir meus passos, Dri. Conselho, né? Olha o esporte que eu faço, coisa de louco, né? Olha, na verdade, eu falo assim, eu até me orgulho de tudo que eu vim fazendo no triatlo, porque eu não comecei em distâncias maiores, né? Então eu tenho esse conselho, comece primeiro do primórdio lá, não precisa ser do fitness igual eu, mas comece de uma distância menor, vê se você gosta. Começa assim, hoje as pessoas fitness, lá na copinha, lá fazendo super sprint. Poxa, eu fiz um ano de fitness. Você fez isso, eu fiz isso, a Carol Bilato fez isso, o Miguel Hidalgo fez isso. Faz isso sim. Poxa, então, é que assim, as pessoas são imediatistas. Eu vejo que assim, por exemplo, ela vê você com uma camiseta de ultra. Eu tenho vontade de fazer uma Ultraman, por exemplo. Só que assim, eu ainda tenho um respeito com a distância, sabe? Eu gostaria de aprender a correr uma ultramaratona primeiro, antes de eu ir para um Ultraman. Não teria dificuldade na natação e nem na bike. Mas eu não sei como meu corpo suportaria os 84 quilômetros. Então, eu tenho um respeito, né, por aquilo. Então, acho que as pessoas precisam ter entender seu corpo, se quer aquilo para a vida, ou se ela só quer porque ela quer uma marca e para dizer que ela fez uma distância, para dizer eu fiz também. Ele faz, eu também faço. Então, eu acho que as pessoas normalizaram. Eu não normalizo um Ironman ainda. Eu não normalizo 18 horas de treino ainda. Eu sei que é uma coisa
pesada para o corpo. Imagina você quando você está treinando para um Ultraman. É muito pesado para o corpo. Então precisa ter uma maturidade. A gente já sabe o caminho que o nosso corpo trilhou para chegar e sustentar aquilo, ainda tendo um pouco de saúde. A gente sabe que perde um pouquinho, mas a gente consegue minimizar os estragos. Agora, uma pessoa que vem te vê e ela não passou pelos processos. Então, assim, eu me orgulho de falar, sim, que comecei do fitness. Então, eu acho que, assim, quer seguir, quer ser um Ironman, quer fazer um Ultraman, muito legal. Mas desde que você prossiga ali. Vai correr, tem até uma aluninha aí, a Malu. Corre lá 5 quilômetros, é novinha, tem 16 anos. Tá certo, tá correndo 5 quilômetros, daqui a pouco 10. Tá fazendo distâncias nos treinos maiores, tá? 17 quilômetros, já correu 21 no treino. Mas, na hora da competição, se mantém no que tá na proposta. Vamos começar com 5, daqui a pouco vai pro 10, 15, 21, 42. Muito legal. Agora, ir direto para uma maratona, se frustra, se lesiona, tem milhões de coisas nesse meio caminho, só para dizer que fez, né? Então, acho que a primeira coisa é respeitar o corpo. O corpo vai dizer se aquele momento é de prosseguir numa distância maior ou menor. E as dificuldades, Dri, eu acho que é muito característico de pessoa para pessoa. Alguns vão... Uma vez, eu vou até contar uma história. Quando eu fiz um dos meus Irons, dois não são da marca Ironman. Um é no Solomon, que foi o de montanha, e o outro foi no Estrada Velha de Santos, que foi lá na Ivetri. Não sei se você lembra. Sim, a gente sim. fechou, tava em pandemia, não tava aquele vai ter Iron, não vai ter Iron, todo mundo no ciclo do Iron com volume lá, e vai ter o mês que vem, de repente não vai ter mais. E todo mundo, o que faz com essa distância, com tudo isso de treino? Vamos fazer um Ironman entre amigos? Foi feito isso lá na Estrada Velha de Santos. A gente ficou lá na Evetri, 180 quilômetros naquele de 16 quilômetros, corremos uma maratona lá no sobe e desce, tudo certo, fizemos. E eu me recordo muito bem que estava muito frio, e no dia fez muito frio mesmo. E aí fazia frio e gelava e não sei o que, e todo mundo lá, desesperado no grupo, reclamando de tudo. E no grupo tava o Arthur Ferraz, acho que você conhece ele é além de ser um grande Ironman, um dos melhores do Brasil, um amador, ele também é psicólogo do esporte. E ele me ensinou, por isso que eu gosto de estar nesses grupos com essas pessoas, a gente aprende muito, né? Ele me ensinou uma coisa que gravei na minha memória, e hoje, quando eu vejo alguém falar alguma coisa, já me remete àquilo que ele falou. Todo mundo surtando pelo frio, isso, aquilo, neblina, nananã, antes da prova. Ele pegou e falou, pessoal, o ser humano, ele tem uma questão de querer pôr dificuldade naquela prova para enaltecer o feito. Uhum. Vocês todos estão sofrendo, falando do frio, de neblina, disso, daquilo. Vocês não sabem o que pode acontecer na prova. Pode ser muito melhor ou pode ser muito pior. Mas vamos treinar? Toda essa energia que vocês estão gastando em deduzir o clima, como vai ser, a dificuldade, põe nos treinos. Põe na saúde mental de vocês. Lá deixa para enfrentar o que vir pela frente. Porque a gente gosta muito de falar o meu foi mais difícil, o meu ventou, o meu foi frio, o meu foi aquilo, para dizer que eu sou o cara. E aí foi aquilo, entrou na minha memória e ficou. No dia da prova, Adri, juro pra você, foi o pior clima de prova que eu peguei. 17 graus tava. Aquela água trincando, uma neblina que você não enxergava as boias. Chega no ciclismo, a neblina que você não enxergava um palmo. Vídeos assim, o cara da moto tentando mostrar. Daqui a pouco a gente via, era corredor na frente da onde você estava pedalando. Era ônibus na frente da onde você estava pedalando, porque era aberto a prova. Não estava fechado. Assim, foi a primeira prova que passou na minha cabeça. Essa eu não termino. Eu olhava do lado, eu ficava assim, quando um parar, eu vou parar. E eu querendo chorar por dentro. Eu passava perto dos meus amigos, a parte da IV, um lado era neblina e o outro estava lindo. Então a galera na torcida tava sem nada de neblina. Na parte de baixo você não enxergava nada. Eu passava lá e todo mundo torcendo. Eu passava lá, dava um alívio. A hora que eu descia, que tava neblina, eu queria chorar. Eu falei, meu Deus, hoje não dá. Eu vou até onde dá. Mas eu acho que hoje não vai dar para terminar essa prova porque aqui tá perigoso, né? E foi indo, depois o clima melhorou, a neblina, veio o frio, veio a chuva, eu tive cólica, aconteceu de tudo. Só que aí eu terminei a prova com uma sensação assim, gente, é exatamente o que o Arthur falou. A gente às vezes enaltece a dificuldade e esquece de pensar na gente, pensar naquilo que você está fazendo. Então hoje eu vejo que as pessoas precisam centrar um pouco mais do porquê, do como, de como fazer,
do que pensar em enaltecer, de falar a minha prova, o clima que eu peguei, aonde eu fui, a altimetria. Você escolheu, você quer fazer aquilo, né? É, Eu gosto e do você Extreme pode lá. parar também, né? Exatamente, aí a escolha, você pode parar, você pode enfrentar, e você não ganha dinheiro com isso. Se você achar que tem que parar, para. Se é pelo bem da sua saúde. Então, assim, o conselho que eu dou, escolha bem suas provas, mas se você escolher uma prova bizarra, vai lá e treina e faz ela, e depois fala do seu feito que você fez, que você enfrentou, mas eu acho que enquanto você faz, você não pode falar, o cara fez um tempo X porque o dele era plano. Pô, ele escolheu aquela prova, e também não é Exato. tão fácil ser veloz também, né? Sim. Então, eu acho que com relação a percurso, ser, não ser, eu acho que a gente tem que seguir os mais antigos aí de triatlo. Eu estou na média ali, mas tem umas pessoas que fazem há anos que te mostram mais humildade. Acho que só falta isso pra galera até evoluir mais, né, Dri? Você, no começo da conversa, você falou que o ano que vem você pretende mudar um pouco os ares, experimentar outras coisas. Eu vou dar uma dica para você e para você experimentar fazer uma prova de aventura. Sim, tenho vontade. Faz uma prova de aventura que você vai se identificar demais. Todo triatleta vai gostar de uma prova de aventura. É como se fosse um trail run para triatleta. Sim, É isso. eu acho massa. É Eu muito. assisto muito essas provas. E assim, quero vivenciar uma maratona de ultramaratona de mato, sabe? Outras coisas assim, né? Então, vamos ver o que Deus pertence. Eu tava falando com o Potenza, né, que é o Caleb, há pouco tempo aí, um pouquinho horas antes da gente entrar aqui, e eu falei, às vezes eu falo isso ano que faz tempo que eu tô falando que vou aposentar e não aposento. Mas se Deus quiser, se eu bater o tempo que eu desejo, aí eu vou enfrentar até, quem sabe, um Ultraman daqui uns anos aí. É isso aí. A gente tem que manter sempre os desafios em dia para poder se manter motivado e treinando. Se não tiver Exato. desafio, não tem jeito. Eu sou ano sim, ano não. O ano que vem eu estou no fitness na copinha de novo. É isso. Pode me xingar, pode Vamos falar. regenerar o Falam corpo, para né? mim assim, você não pode fazer essa aí. Posso? Claro que eu posso. Posso sim. Não é para fazer? Não está aí para se inscrever? Por que que não pode fazer? Pode fazer sim. Não é? Exatamente, é isso Eu não estou mesmo. nem aí. Bom, antes de finalizar, eu queria perguntar para você o seguinte: se você não fosse triatleta, o que que a Juliana seria? No esporte, você diz? É, qual atividade Nossa, você estaria exercendo agora? então, assim, como eu tô muito na vibe de corrida, né? Se fosse tirar o triatlon, eu acho que eu me dedicaria à corrida, viu? Apesar de gostar muito de pedalar e admirar muitos ciclistas, mas eu vejo que é bem árduo, né? Não é uma modalidade tão simples, depende um pouco também de O financeiro, risco é por tecnologia de maior? equipamento, por equipamento. As provas também não são muito baratas, né? Eu admiro, acho lindo, acho que eu gostaria muito mais. Eu acho que a corrida, não sei se a gente vai ficando mais velha, a gente quer viver mais na simplicidade, assim, sabe? E tanto pelo financeiro, quanto que você também vê que a corrida ela te leva para alguns lugares, que a gente está falando de montanhas, algumas corridas. Minha amiga acabou de ser vice-campeã da Rio Rastro esse final de semana, que é uma prova muito diferente também. É outra forma de correr. Então, acho que a gente fala muito disso, de correr em outros lugares, outros ares, vivenciar outras culturas e outras pessoas. Eu acho que a corrida, Vidri, falaria mais alto para mim hoje. E hoje eu estou numa assessoria de corrida, que eu trabalho com ela também, né? E a paixão nossa pelo mato, por estar diante da natureza, respeitar a natureza e também se vincular a essa energia. A gente sai muito cedo para correr. Inclusive, corremos riscos de ser comido por onça, porque a gente vai em lugares assim que realmente vê umas patinhas de vez em quando, né? Mas sempre com acompanhamento do treinador, junto com o carro dele, que ele vai com o fusquinha atrás. E é uma cultura que a gente pega ali. A Malu tá aqui, ela tem 16 anos. Tem uma menina de 16 e uma pessoa de 50. E todos sorrindo pelo mesmo motivo e buscando seus tempos ou buscando sua superação. Então, eu acho que a corrida ela traz uma energia muito bacana. E hoje ela vem crescendo imensamente, né?
porque ela tira muitas pessoas de depressão, de problemas de saúde, e ela é mais democrática. Então a gente consegue viver o mais simples dentro da corrida. O triatlon, ele é muito legal, ele tem a superação, mas eu acho que a bolha do triatlon às vezes não me faz muito bem, sabe? As pessoas mesmo se perde um pouco no que, olha, o que você tem ou deixa de ter, a sua tecnologia. E não adianta a gente falar que vamos pro triatlon, para um Ironman simples, que não. Quando a gente vê, a gente precisa de uma roda melhor, a gente precisa de um capacete melhor, a gente tá vivendo essa bolha, A entende? gente entra Isso no daí meio, né? Vai ter prova agora, domingo, em Sorocaba. Nós estamos no inverno. Vai lá nadar sem roupa de borracha. não Eu já tem fiz como, isso. Eu já fiz não isso. tem, né? Mas agora eu já faço parte da galera que não consigo me ver Exato. pulando naquela água A sem gente não roupa. é mais Nutella, a gente não é mais raiz, a gente vira Nutella e então, às vezes, até por segurança, né? E questões assim que não tem o que fazer, faz parte do jogo. Eu quero baixar meu tempo, eu vou ter um capacete melhor. Eu estou emprestando uma roda para ir pro Ironman, que é a minha roda de treino, eu não tenho roda de prova. E as coisas funcionam desta forma. A única coisa é que acho que as pessoas não podem se perder, né, no meio disso tudo, Não é né? A só gente isso, também tem que né? lembrar. É. Não é só isso, sabe? Às vezes vamos correr em revezamento, correr do lado de alguém que seja mais fraco que você, para aprender outras coisas que com todo mundo a gente aprende. Então, assim, a Betinha entrou aqui, né, Betinha? Ó, ela estava aqui com você na outra semana, né? Uhum. E é sobre ego, é exatamente. Esse ego às vezes não faz bem, às vezes é um esporte que pode tirar a pessoa do pé, tirar o pé do chão e algumas pessoas não voltam. É. Então eu tenho um certo cuidado com isso, de tentar não entrar nessa bolha. É legal, eu amo Ironman, é diferenciado, a gente se sente bem, a gente se sente grande ali, mas tem que tomar cuidado com esse grande. Não vá passar por cima de pessoas ou criar essa expectativa que depois que acaba a prova, todo mundo volta zerado, acabou. Exatamente. Aquilo foi passado, né? Exatamente. No dia seguinte já tem que começar a ir correr atrás tudo de novo. Ô, Ju, Exato. perguntaram aqui para você, mas eu vou até responder. É porque é o seguinte, vai ter uma corrida aqui dia 14 de junho, que é o desafio, Ultra Desafio Boituva. É uma corrida. Ah, a Carol Bilato, a gente falou dela, a Carol tá aí falando oi para Agora você. entrou, hein? Essa tem Kona, já foi campeã geral do Ironman. Ciclista de mão cheia, eu tô babando aí pelos feitos dela. Carol, parabéns. Final de semana arrasou, como sempre. Ela é muita inspiração. A gente já competiu juntas. Acho que nem sei se eu ganhei uma provinha de shortzinho dela. E um dia ela falou assim: pai, será que eu posso ser igual a Ju? Eu olhei e falei: meu Deus do céu, onde vai parar essa menina que não sabe nada? Tava começando, o segundo triatlo já moeu, já ganhou dos meninos e sempre voou. Carol é inspiração mesmo no triatlo aí e também muito humilde, não deixou crescer isso na cabeça dela. Sempre a mesma A pessoa. Carol, Parabéns aí, eu Carol. também competi junto aí com vocês duas, na verdade, na Copinha. A gente começou mais ou menos na mesma época. É, participei quando ela fez a campanha da mesma forma que você para ir para a Cora também. Vendeu lá Lembro. As medalhinhas. as medalhinhas. Eu comprei uma medalhinha e também ela agora com o ciclismo Tá arrebentando aí, demais. legal demais. Aliás, Demais. Arrasou esse final de semana. Só dá Carol, ela lá no nome da equipe. Ganhou até a motinha, ó. Voltou de motinha de lá. a Carol forte candidata, hein, Carol? Depois vou fazer contato com a Carol para participar aqui do Tripulantes também, viu? Exato, isso que eu ia falar, Adri. Ela tem histórias assim de superação imensa e ela, todas as distâncias aí, ela tem mais de um esporte no currículo, né? Legal. E aí é isso. Eu estava falando até perdi da corrida aqui de Boituva. É um desafio, Ultra Desafio Boituva, são 4 voltas de 10,5, somando tudo dá 800 de altimetria. É uma maratona, né? 42. Tem 10, tem 21 e tem 42. Aí perguntaram, chama a Juliana para vir participar, mas você está no teu ciclo da Ironman, então eu já estou É, respondendo aqui quem perguntou. Acho que vai ficar difícil aí para a Juliana vir esse ano. só depois do Iron agora. Agora a gente já tá entrando naquela fase que, na verdade, Adri, esse foi o ciclo que eu menos fiz prova. Eu coloquei uma prova e fui como treino nela, que foi o Tri-Rex. Fui proibida de fazer prova aí, pra gente tentar baixar esse tempo. Eu tava
Eu me perco um pouco nessas coisas de prova, né? Quero ir pra cima, não tiro o pé. Aham. E aí tô mais velha, né? Não dá pra recuperar. Então é tipo um ciclo mais massacrante em questão de treinamento, né? A gente se dedicou mais pra desenvolver essa maratona. Então eu não podia perder treino longo, né? E aí eu não fiz prova e fiquei feliz de não ter feito, porque quando eu fiz foi onde eu lesionei, né? Sim. Eu não consegui, meu corpo não conseguia recuperar tão bem, e aí eu saía da prova, aí já tinha que treinar, e não treinava tão leve também, queria treinar forte. Então dessa vez a gente focou. Mas fica aberto esse convite aí numa próxima, eu quero ir sim. É muito E vou legal. ficar na torcida aí. Super recomendo. É uma ótima prova para sofrer. A gente nem gosta, né? Gente, é isso. Ju, quero agradecer aí sua disponibilidade. Obrigado. Obrigado mesmo por ter participado. A Carol chegou no finalzinho aí, mas depois, Carol, você pode ver tudo no Instagram, vai ficar gravado essa entrevista aqui com a Juliana. Vai subir também no YouTube, no canal Tri_Pulantes Podcast. Também vai subir, já está lá no Tripulantes também. E é isso. Obrigado mais uma vez por você ter vindo, por ter compartilhado sua história. É corrido, nem deu tempo de falar da Serrano Man. Quem sabe É, num outro momento você vai falamos, falar da Serrano Man e da sim. sua participação aí esse ano no Ironman. Quem sabe com classificação para Kona de novo. Se classificar, vai de novo? Então, o Caleb me perguntou, eu não sei não, viu? Porque o dólar em alta, muito difícil. Eu falei, deixa, eu tô com a mente de fazer o meu tempo, minha prova desejada Uma no Iron. coisa de E aí, cada vez. se. Daí vai ser igual da outra vez. Eu decidi na noite, né, do Iron. E ó, o Caleb tá falando que vai. Mas aí eu dependo de muita ajuda, de fazer campanha, aquela loucura toda. Mas assim, ainda tô colocando meu coração em fazer uma boa prova Uma primeiramente. coisa de E cada se vez. Deus tocar e falar, vai ser, se vir a mensagem que é para eu fazer, eu faço e vai dar tudo certo. Mas a vontade é grande, sim. Eu queria muito bem encerrar esse momento de Ironman, se for a minha aposentadoria aí de Ironman, com mais um Kona. Eu acho que seria legal, mas vamos deixar aí para falar isso mais para frente. Beleza. Bom, é isso, gente. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Obrigado a Obrigada. todos aí. E compartilhem, façam aí peço a ajuda de todos, né? Para divulgar aí tanto os apoiadores do canal como o próprio canal, para que cheguem a outros triatletas que também possam se Sim, beneficiar de tudo que a gente fala aqui, que eu não tenho dúvidas que vai ajudar outros atletas que estão começando ou que já fazem muito tempo que participam do triatlo, mas que não tiveram as experiências que os atletas trocam aqui com a gente. Beleza? sim. Ó, o pessoal tá falando que ajuda, ó. Deixa salva essa live aí, ó. Eu vendo camiseta, tô ajudando. Rifa? Deixa salva aí, Dri. Beleza. Vamos rifar, vamos fazer várias coisas. Dri, obrigada pela oportunidade, foi ótimo. Você já tem uma baita experiência aí, né? A gente já segue suas provas, umas provas bem casca, diga-se de passagem, né? E é muito legal você com esse canal, tanto que você mostra aí seus apoiadores, mas está mostrando também o nosso lado como atleta, o nosso sentimento, que é a melhor É, parte, né? E fazendo com que chegue para as pessoas. Então, de uma certa forma, você está fomentando o esporte de uma forma diferenciada, que fica gravado e quem quiser ver sobre alguma coisa do esporte está ali gravadinho. Isso é muito legal. Parabéns pelo trabalho, achei o máximo, viu? valeu, obrigado de verdade. Valeu mesmo. E aí a Obrigada. gente se encontra aí na copinha. Se encontra. A gente se Falou. vê fazendo o sprint que a gente morre rapidinho, né, Isso. Dri? Obrigada, boa noite. Valeu, Tchau, gente. galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.